Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja vivendo em paz, que você tenha saúde, que você esteja vivendo na presença do Senhor. É muito bom falar com você nesse momento, de poder abrir um pouquinho a palavra de Deus, de trazer temas reveladores do Senhor. E eu quero tratar com você hoje de um tema muito interessante. Eu quero tratar do recomeço. Nós erramos muitos, não é? Nós erramos muito, cometemos muitos erros e às vezes aperta o coração e você fica pensando: se eu tivesse condições de começar de novo, eu começaria tudo de novo. Não é verdade que a gente faz assim? Às vezes dá vontade de começar tudo de novo, de apagar um momento da nossa história, da nossa vida. Pois é, queridos, na vida cristã é possível você se tornar uma nova criatura e você começar tudo de novo. Na vida cristã nós temos a oportunidade de ter toda a nossa vida de erros apagadas, deixado para trás e começar uma nova vida para vivermos em Cristo Jesus. E eu quero estudar com você esse tema neste momento, ok? Mas para isso nós vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a entender a palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos entrar na Tua presença em oração e falar com o Senhor. Nós vamos nesse momento estudar a Tua palavra. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, nos seja dado, para que possamos entender as revelações escritas e registradas nesse livro sagrado. Abençoe, por favor, cada um dos teus filhinhos e filhinhas que estão em contato nesse momento com a tua palavra. Que nós possamos compreender, tomar decisões e então, ó Deus, vivermos nesse mundo como filhos do Senhor e herdeiros da pátria celestial. Abençoa-nos para este momento, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus deu uma ordem para os discípulos, e esta ordem é dada à sua igreja. Qual que é a ordem que Deus deu aos discípulos e à sua igreja? Está aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, e o verso 18 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora Jesus disse: eu tenho autoridade que me foi dada no céu e na terra. E ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então veja, Jesus deu uma missão para a sua igreja: evangelizar, pregar o evangelho, ou seja, fazer discípulo para Jesus, ajudar as pessoas a mudar a sua rota, a ir para Jesus, a andar com Jesus e seguir a Jesus. Esses discípulos teriam que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deveriam entender a palavra de Deus, serem ensinados, e ser ensinado é fazer uma pessoa discípulo. Você vai aprender sobre Jesus, entende? Então, para vocês crescer na sua fé, chegar à sua fé, recomeçar a sua vida, é necessário o batismo. E para ser batizado, você precisa entender o que está acontecendo, ensinando-os a guardar. Você precisa aprender da palavra de Deus, você precisa ter contato com a palavra de Deus. Você entende? Você precisa também, segundo Marcos capítulo 16, o verso 16, crer. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer no quê? Crer na palavra de Deus, crer em Jesus, crer na salvação. Quem crer e for batizado vai ser salvo, quem não crer será condenado. Então veja, você precisa aprender da palavra de Deus, você precisa crer na palavra de Deus, crer na pessoa de Jesus para ser salvo. E o batismo é a porta que Deus deixou para que selemos a nossa fé com o Senhor e vivamos essa experiência de salvo. Aqui em Atos capítulo 2, Pedro e os apóstolos receberam o Espírito Santo. Você conhece o capítulo 2, o seu contexto. E então eles pregaram com ousadia, pregaram o Evangelho. E quando Pedro terminou o seu discurso, aqui no verso 37 e 38, olha: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Quando eles ouviram a verdade da palavra de Deus, quando eles ouviram a revelação de Deus através da mensagem de Pedro e os apóstolos, naquela demonstração de poder através do dom do Espírito Santo, eles então entenderam e perguntaram: nós temos que fazer alguma coisa, e o que é que nós podemos fazer?
Respondeu-lhes Pedro, no verso 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aqui, você conhece a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, e você agora percebe que a sua vida não estava de acordo com a palavra de Deus. O que é necessário gerar no seu coração? Um sentimento chamado arrependimento. Arrependimento por ter rejeitado a palavra, arrependimento por não ter conhecido antes, arrependimento por ter feito a coisa errada, mesmo sem você ter obtido o conhecimento, mas era uma coisa errada que feria o seu relacionamento com Deus. Depois do arrependimento, sabe o que precisa acontecer na vida de uma pessoa? Mateus capítulo 3, está aqui, Mateus capítulo 3, e o verso 6, diz assim a palavra de Deus: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Claro, depois que você arrepende-se, depois que você está ciente de que cometeu um erro, o arrependimento brota no seu coração, você precisa confessar. A pergunta é, confessar para quem? A quem que você deve confessar os seus erros, os seus pecados, os caminhos errados que você tomou na vida? Aqui no livro de 1 João, no capítulo 1, verso 9, está aqui, diz assim a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, para quem você confessa os seus pecados? Claro, para aquele quem você ofendeu. Ao cometer o erro, ao cometer o pecado, você ofende a Deus. Então você confessa o seu pecado a Deus. Confessa o seu pecado a Deus e Jesus intercede por você, e através dos méritos de Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. Você percebe como é que a vida é uma crescente? Você aprende da palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, você se arrepende de uma vida de pecados, você confessa a Deus os seus pecados e, claro, e deixa os seus pecados, você começa uma nova vida em Cristo Jesus. Você começa a viver agora pela palavra de Deus. Agora escute uma coisa. Quando você aprende da palavra de Deus, você não precisa cumprir, não precisa guardar nada, é só você, já conheço, tudo bem, e vai vivendo a sua vida, e o fato de você conhecer é o fato que te dá a vitória? Não, queridos. Olha o que Jesus disse aqui no livro de Mateus, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19, o verso 17. Jesus diz assim, olha: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja, para que obtemos conhecimento, queridos? Obtemos conhecimentos para viver na revelação de Deus. Nós obtemos conhecimento para guardar a palavra de Deus, para viver uma experiência com Deus. Conhecimento só por si não nos salva, porque se assim fosse, o diabo já estaria salvo, porque ele conhece toda a palavra de Deus. Mas sabe por que ele não obtém salvação? Porque ele não vive a palavra de Deus, ele não obedece ao mandado de Deus, ele não obedece às revelações de Deus. Por isso, se eu e você, seres humanos, queremos ser salvos, queremos ter vida eterna, nós temos que aprender da palavra de Deus e obedecer aquilo que nós aprendemos, e obedecer aquilo que está escrito. Porque se a gente aprende e não obedece, fica pior o caso, aí fica o caso de rebelião aberta contra Deus. Eu sei o que é verdade, mas eu não vivo a verdade. Eu sei o que é verdade, mas eu decido o que é verdade para me guardar. Isso não funciona na questão da salvação, isso não vai me salvar. Então, se eu conheço, eu preciso viver esta experiência. E eu sei que eu e você somos pecadores e temos dificuldades de viver uma experiência de salvação, uma experiência de salvo aqui nessa terra, cumprindo a palavra de Deus. Por isso, Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, Jesus disse: eu envio para vocês o Espírito Santo. Ele vai te ensinar, vai te ajudar, vai te orientar, vai te dar poder, vai te dar as vitórias, vai fazer você conquistar a cada passo uma vitória de obediência ao Senhor Jesus. Você entende isso? Então é necessário conhecer a palavra, viver a palavra, obedecer a palavra. É necessário que você se posicione
ao lado da palavra. E se posicionar ao lado da palavra é você viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Bom, como é que é o batismo? Como é que deve ser o batismo? O batismo bíblico, aquele que Deus estabeleceu como uma porta para se entrar no povo de Deus e no caminho para a eternidade. Olha, eu quero, antes um pouquinho de ler um texto que eu quero ler para você, Jesus uma vez recebeu uma visita de um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais da sinagoga, ele foi ter com Jesus de noite, disse a Bíblia. Então ele se aproximou de Jesus e começou a tentar elogiar a Jesus. Senhor, eu sei que você é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode falar o que tu falas, se não vem da parte de Deus. Jesus, no meio da conversa, Jesus foi direto ao ponto. Aquilo que ele mais precisava, é aquilo que todos os seres humanos mais precisam. Jesus disse assim, olha, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, mas como é que pode alguém nascer de novo, sendo velho? Como é que eu vou nascer de novo, sendo velho? Não posso. E Jesus então disse, na verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você entende? O batismo é muito importante para a gente recomeçar a nossa vida, para a gente mudar de lado. O batismo é muito importante para você deixar a sua vida de pecados e começar uma vida com Cristo. E aqui entra então a questão de como é a forma do batismo que é aceito por Deus. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, o verso 3... até o verso 5, a palavra de Deus diz assim. Olha o que diz a Bíblia aqui. Romanos capítulo 6. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui está a forma do batismo bíblico. A forma do batismo bíblico é uma só. Tem um texto aqui na Bíblia, no livro de Efésios, eu acho que é interessante para a gente entender isso daqui, tá bom? No livro de Efésios, que a palavra de Deus diz assim, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É isso. E as pessoas aqui dizem que se você foi batizado uma vez, não pode ser batizado de novo porque há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Deus não está falando aqui, através de Paulo, de uma vez só batizado. O texto não diz isso. Não diz um só Senhor, uma só fé e uma vez só batizado. Está falando de modelo. Nós temos só um Deus. E a despeito de o inimigo apresentar vários deuses, não existe vários deuses, só existe um Deus, é o Senhor Criador dos céus e da terra. Fé, a despeito de ter muito tipo de fé, você pode crer em muitas coisas, em cartas, em tarô, em necromantes, essas coisas todas, mas fé só existe uma, fé em Jesus, essa que muda a vida. E um só batismo, ou seja, uma só maneira de ser batizado. Você entende? É o que está descrito aqui em Romanos capítulo 6, verso 3 a 5. O batismo é na forma de um sepultamento. Tá? Então, batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Ou seja, morte. Quando você conhece a palavra de Deus, então você arrepende, confessa e você morre para a sua vida de pecado, para aquela vida que não tinha palavra, para aquela vida que era dirigida pelos seus gostos, pelos seus sentimentos, não pelo assim diz o Senhor. Então você morre. E óbvio, houve morte, tem que haver sepultamento. Então você é sepultado nas águas. E quando você sai das águas, é a ressurreição para andar em novidade de vida. É aqui que você recomeça a sua vida. É aqui que tudo começa do zero. Tudo que você cometeu de pecados fica simbolicamente sepultados na água do batismo e por Deus apagado e cancelado. Você começa do zero, de novo, a sua vida recomeça. Você entende? É um reset. Você começa a viver. Mas agora, sua vida é regida pelos princípios da palavra de Deus. Não mais pelo seu gosto, pelos seus sentimentos, por aquilo que diz o mundo, mas pelo que diz o Senhor. Você começa de novo, sua vida agora é feliz e você tem a presença de Jesus, o Espírito Santo está com você, você vai crescendo na graça, no conhecimento de Cristo a cada dia. Você consegue entender então? Veja, o batismo é por imersão, não é por aspersão, não é por afusão, não é pelo rumo à distância, tem todo esse tipo de batismo por aí. Sabe como é que é o batismo à distância? A pessoa que vai ser batizada não está aqui no ambiente do batismo, mas ele mora nessa direção, neste rumo aqui.
E daqui o oficiante do batismo estende a mão e batiza a pessoa lá onde ele está. Esse não é o batismo bíblico. Existe o batismo também pelos mortos. A pessoa vai num local onde se batiza pelos mortos e a pessoa batiza o Pedro hoje em nome do seu bisavô José, que viveu há 50 anos atrás. Esse não é o batismo bíblico. Existe o batismo por afusão. A afusão é um chuveiro grandão, fica caindo água, e a pessoa vai batizar outro e coloca essa pessoa embaixo do chuveiro, e quando ele sai está batizado. Esse não é o batismo bíblico. E existe o batismo por aspersão, aquele que se molha um pouquinho na testa. Esse também não é o batismo bíblico. O batismo bíblico é o batismo na forma do sepultamento. Assim como Cristo foi sepultado, assim nós também o seremos, para andar em novidade de vida. Ou seja, a pessoa é imersa aqui no batismo, nas águas do batismo, e quando ela sai para andar em novidade de vida em Cristo Jesus. Entende o que é o batismo? Esse é o batismo bíblico. E por fim de tudo isso, sabe o que precisa acontecer? Para você recomeçar a sua vida, ter novidade de vida, está aqui em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. E o verso 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Entendeu o que falta? É você tomar a sua decisão de ser batizado. O batismo não é uma imposição de alguém, mas é uma decisão voluntária sua. Você sente a necessidade de ser batizado, de sepultar a velha natureza, de começar de novo. E isso é fruto, resultado do conhecimento da palavra de Deus. Você entende? Talvez você é um evangélico, um cristão evangélico, um irmão nosso evangélico, mas não conhece toda a verdade e viveu transgredindo a palavra de Deus, transgredindo a lei, inclusive o sábado, que é muito pisado no nosso meio evangélico, e agora você descobre na Bíblia que o sábado é o dia de Deus. Então, você foi batizado, mas você foi batizado não em toda a verdade. Então você precisa ser batizado para recomeçar a sua vida com Cristo, para apagar aquele pecado, sepultar aquele pecado. Você tem que tomar a sua decisão pelo batismo. E eu pergunto, então, vai tomar a decisão ou não? Vai se decidir pelo batismo, para andar com Cristo? Você vai se decidir a ser um servo de Deus, a nascer de novo, a começar de novo, a andar com o Senhor, a viver com o Senhor e a viver os princípios da palavra de Deus? Hoje é o momento. A palavra de Deus diz, olha, se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Hoje Cristo está te chamando, ei, você precisa nascer de novo, ei, você tem que ser uma nova criatura, e para isso você precisa sepultar a sua velha vida no pecado, você precisa morrer para o pecado, você precisa andar em novidade de vida, e o batismo é isso. Qual é a sua decisão? Toma a decisão pelo batismo, toma a decisão pela palavra de Deus, toma a decisão para andar ao lado do Senhor e se preparar para receber a Jesus, porque Ele está voltando e vem buscar aqueles que começaram e andar uma vida com Ele aqui nessa terra. Então, tomou a sua decisão? Ok, vou orar por você, por essa decisão, para que Deus te abençoe. Deus querido e Pai amado, ali está um filhinho e uma filhinha do Senhor que ouviram a Tua palavra e tomaram uma decisão pelo batismo. Que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas, que elas possam andar na Tua presença, que elas possam ter a novidade de vida em Cristo Jesus, que elas possam ter alegria e paz, e neste mundo ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Mesmo que todas as coisas não funcionem corretamente nesse mundo, mas eles não são desse mundo, eles são do Senhor. Ajude-os, abençoe-os e os conduza para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por ouvir esta oração e obrigado por respondê-la, porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, parabéns pela sua decisão e que o Senhor traga paz à sua vida. Um forte abraço e até o próximo.